tudo bem? Meu nome é Sun e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os reis dragões. Sobre os dragões, genericamente falando, já tem um vídeo no canal, né? Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz, em que eu apresento os dragões segundo a mitologia chinesa, né? Então, assim, de uma forma em geral, os dragões são seres benevolentes, protetores, que regem a água, o tempo, né? Tempo aqui no sentido de clima, né? Chuva, tempestade, essas coisas. E que também regem sobre todas as criaturas que vivem na água, seja água doce, água salgada, né? Mar, lago, tudo. Tudo que vive na água é regido pelos dragões. Mas quando a gente fala de reis dragões, a coisa muda um pouquinho, sobe um pouco de nível, vamos colocar assim. Porque os reis dragões, eles são 5 dragões, né, que regem sobre todos os demais dragões, regem sobre todos os corpos de água que existem. Então, assim, são os líderes dos dragões. Todas as criaturas que vivem na água devem obediência a esses reis, incluindo os demais dragões, tá? E qual é a aparência dos reis dragões, né? Os reis dragões, além da aparência de um dragão normal, eles também podem ter uma aparência humanoide, né? E aí, no caso, eles teriam cabeça de dragão, corpo de humano, vestindo roupas imperiais, roupas de ministros ou reis. Então é assim, os 5 reis dragões se organizam dessa forma. Existe o maior dos reis dragões, que é o Long Wan. Esse é o maior de todos. E existe também 4 reis menores, que são os reis dragões que regem sobre corpos d'água das 4 direções cardeais do mapa do território chinês, né? Então é uma coisa que acaba coincidindo um pouco com essa questão de fronteiras do território chinês, né? Então você vê, por exemplo, são 4 dragões menores, 4 reis dragões menores, um para o norte, um para o leste, um para o sul, um para o oeste. E cada um deles tem a regência, um domínio específico sobre um corpo d'água específico que fica nas fronteiras do território chinês, tá? E assim, diferentemente dos dragões comuns, que são mais bonzinhos, protetores e tal, quando a gente fala de reis dragões, eles são mais bravos, eles são ferozes, são muito temperamentais, tá? Então não é aquela coisinha, é bonzinho, não. Ele é bravo, temperamental. Então assim, desde os tempos muito primordiais, o pessoal cultuava os reis dragões, justamente porque eles têm esse jeito mais bravo, mais, né, temperamental de ser. Então o pessoal fazia culto, fazia oferendas, né? Principalmente os povos que vivem nas regiões costeiras, que tinham perigo maior de inundação, né, de chuvas, tempestades. Esses povos, eles cultuavam muito os dragões. Por quê? Porque já que o ser lá, o rei lá é temperamental, você tem que fazer agrados, você tem que ficar nas graças dele. Por quê? O rei dragão, apesar de ele ser bravo, feroz, quando você cai nas graças dele, ele é muito generoso, ele é muito bom com você, ele te dá tudo, assim. Aí você precisa de comida, de fartura, ele dá fartura, peixe todo dia, sabe? Aí você precisa de um tempo bom para poder navegar pelos mares, ele abre o céu para você, fica um dia ensolarado, sabe? Então, quando você cai nas graças do rei dragão, você é muito bem tratado. Muito bem. Então o pessoal fazia muitos cultos, né, tradicionalmente. Agora, vamos entrar então nos detalhes sobre esses reis dragões. Como eu disse, o maior dos reis dragões é o Long Wan. Esse não tem um domínio sobre um corpo de água específico, porque ele rege sobre todos. A única pessoa, o único ser a quem ele deve obediência é o imperador de Jade. Ele não escuta mais ninguém, ele não obedece mais ninguém. Agora, os outros 4 reis menores, que são no norte, leste, sul, oeste,
Todos eles são irmãos, né? Há versões que dizem que, na verdade, os 5 seriam irmãos, o Long An e esses 4 seriam todos irmãos, mas há versões que falam também que o Long An seria o pai desses 4, tá? Então, assim, seja irmão, seja pai, todo mundo é relacionado um com o outro, mas sobre esses 4 é certeza que eles são irmãos. E aí, quais são os nomes e como são esses 4 irmãos, né? Vamos começar primeiro com o dragão que rege a direção leste. Esse aí se chama Ao Guan e ele rege o Mar do Leste da China, que é o mar que faz a fronteira da China na direção leste. E é um dragão de cor azul ou cor verde, tá? Mais para o sul nós temos o dragão Ao Qin. O Ao Qin é um dragão vermelho que rege sobre o mar do sul da China, tá? Que é um outro mar que tem fronteira com a China lá no sul. Aí depois tem o Ao Hun, que fica na direção oeste, onde tem o Mar do Oeste, na verdade não tem. Tem um lago que se chama Qinghai, mas às vezes o pessoal chama de Mar do Oeste. Mas enfim, tem o lago Qinghai, que seria a sede do domínio do dragão Ao Hun, que rege sobre essa direção oeste. Ele é um dragão branco, tá? E por fim, nós temos um dragão negro, que fica na direção norte e rege, né, a sua sede é o grande lago de Baikal, que na verdade já está lá mais para a Mongólia, né? Mas é que antigamente boa parte da Mongólia fazia parte do território chinês, né? Então lá antigamente, quando os mitos surgiram, esse lago que hoje está lá para a Rússia, Mongólia, fazia parte também da fronteira da China, que a China ia até lá, né? Então, ok, são esses 4 dragões e cada um deles tem esse nome. O último dragão se chama Ao Shun, tá? Eu acho que eu não falei o nome dele, mas o nome dele é Ao Shun. Então, esses dragões todos, 5 dragões, vivem em corpos d'água e nesses locais específicos que eu falei, eles possuem a sua sede, né? Então, o palácio de cristal deles fica nesses corpos d'água específicos. Então, seria algo do tipo, em algum lugar lá do Mar do Leste existe o palácio de cristal do dragão Ao Guan, por exemplo, né? E assim, lá eles vivem no maior luxo, né? Porque o palácio é de cristal. Eles vivem em jardins que são decorados com pérolas, corais e pedras, gemas preciosas, aquela coisa toda de dragão, né? Aquela fartura, aquela fortuna toda de dragões, né? Então é basicamente isso. Agora, histórias envolvendo dragões, a gente tem muita história, porque assim, toda história mitológica, um dragãozinho aí faz uma participação especial, né? Então, por exemplo, vou citar 2 aqui. Na história do Neza, não é que tinha lá uma cidade litorânea, costeira, que sofria com a seca, aí o pessoal pediu pro rei dragão, no caso Ao Guan, do leste, né? É ele que aparece nessa história, pediram pro rei do Mar do Leste, Ao Guan, né, fazer chover para trazer de volta a água, para salvar as plantações e tudo mais. E não é que esse dragão, meio louco, né, exigiu sacrifício humano para poder fazer chover? Aí o Neza não aceitou, não engoliu, foi lá quebrar pau com ele, matou o filho do rei dragão do leste, o Ao Guan. Aí o Ao Guan ficou pé da vida, aí quis inundar a cidade inteira para se vingar pela morte do filho. E para poder salvar a cidade, o Neza então se sacrifica, né? Ele se mata, oferece a sua vida em sacrifício para poupar a cidade. E aí a cidade foi salva porque o dragão se vingou, né? Então essa é a história do Neza, mas acaba que depois ele é ressuscitado e, né, a história continua. Aí, bom, mais uma outra história com esse mesmo dragão, Ao Guan, que ele aparece bastante nas histórias, nos mitos da mitologia chinesa, né? Outro ponto que ele aparece, que também apresentei para vocês, é a história do Rei Macaco, né? Lembra que o Rei Macaco, né, doido lá, né, que um dia ele se acha o máximo, né, para começo de conversa. Rei Macaco se acha o máximo. Aí um dia ele acorda pensando, mas uma criatura tão maravilhosa, esplendorosa como eu, precisa ter uma arma mágica, certo? À minha altura.
Aí ele ficou sabendo que lá no Mar do Leste, né, de domínio do Alban, de novo, havia uma arma mágica super poderosa, super antiga, que é o Cajado Dourado. Né? Na época, o dragão Alban pegou essa arma mágica para colocar lá no oceano para servir de pacificador dos mares, é uma espécie de pilar, né? Só que daí o macaco foi lá, sem menor cerimônia, pegou, tirou, opa, agora é meu. E aí o dragão não aceitou, mas você tá perturbando o equilíbrio do meu mar, sabe? Devolve. Os dois brigaram, não deu certo, Alban perdeu, e não só perdeu, como teve que entregar ainda mais armas para ele, deu uma armadura para ele, deu assim, uma armadura completa para ele, porque assim, o macaco venceu e ficou exigindo mais itens. Aí o Alban pediu até a ajuda dos irmãos, né, para todo mundo reforçar lá, trazer um pouquinho dos seus itens mágicos e dar lá pro macaco, porque senão ele não ia embora, né? Então essa é uma outra participação especial do Alban na história do Rei Macaco. Então, por fim, eu só vou trazer uma história um pouco mais diferente, que eu não apresentei ainda, que é a história do Alhun, né, que é o dragão, o rei dragão da direção oeste do lago Qinghai, né? E essa história, ele se chama A Lenda do Lago Qinghai. Por quê? É uma história um pouco engraçada, né? O que acontece? Lá, muito antigamente, não existia o Lago Qinghai. Se você for ver o mapa da China, você vê que, olha, ao leste tem o Mar do Leste, ao sul tem o Mar do Sul, ao norte tem um grande lago de Baikal, um lago enorme, né? E no oeste tem nada. Assim, na verdade, a região do oeste é tudo seco, é tudo desértico, né? Então não tem lago. Então, assim, enfim, como é que surgiu o Lago Qinghai, então, no meio dessa história, né? O que acontece? Nessa história, o grande dragão, o grande rei dragão, não é o irmão. Ele seria o pai dos 4 reis menores, tá? Então, o que acontece? O grande rei dragão, Long Wan, tinha lá seus 4 filhos, né? E aí tava todo mundo feliz, família reunida, né? O Alhun do oeste era o caçulinha, era o menorzinho dos 4. Então tava todo mundo feliz, né? Família reunida. O que acontece é que as crianças crescem, aprontam, viram adolescentes e não dão mais sossego para os pais. Então, o grande rei dragão ficou assim, cara, tá na hora dessa criançada aí sair de casa, né? Já todo mundo jovem, adolescente, quase adulto, né? Já tem que, né, sair de casa, né? Me dar um sossego também. Então, ele teve uma ideia, que não estava mais aguentando toda a bagunça dos seus 4 filhos. Aí ele pensou, olha, o mapa da China tem 3 corpos d'água bem grandes. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um desses corpos d'água para cada um dos 3 filhos, né? Que são 4, mas o Alhun é pequenininho, então o caçulinha fica comigo ainda, tá? Os 3 maiores eu vou dar um corpo d'água para cada um deles, eles vão ser reis lá, né? É hora de sair de casa, vai pra sair de casa, né? Aí foi lá no Alban e falou, Alban, meu filho, você será o rei do grande mar do leste, né? Aí foi dando lá pro Alchun, foi dando para o Altin, então para você o mar do sul, para você o grande lago do norte, foi dando, foi dando. Aí o Alhun nem esperou a sua vez o pai revelar que você fica comigo, nem esperou o pai falar. E ficou todo empolgado, né? Viu seus irmãos, cada um ganhar um reinado, cada um ganhar um corpo d'água aí para regir, ficou todo empolgado. E ele falou, então é você o rei do Mar do Oeste, né? Aí o pai ficou assim, Mar do Oeste, meu filho? Você não foi das aulas de geografia, meu filho? Que Mar do Oeste, meu filho? Só que assim, né? Ele ficou segurando a risada, na verdade, né? Então assim... ele deu uma disfarçada e ficou tirando sarro do menino, né? Então, Mar do Oeste, claro, Mar do Oeste, meu filho. Como que você adivinhou? Imagina, você não ia ficar de fora. Sim, você será o rei do Mar do Oeste. Vai lá ser rei, né? Ficou tirando onda com a cara dele. Aí o Alhun ficou todo feliz, eu vou ser rei também. Aí saiu voando na hora para procurar o seu Mar do Oeste para reinar.
né? Aí voa, 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 não achou nada. Foi indo em direção ao oeste, não achou nada, tinha nada para ele. Aí ficou voando, voando o dia inteiro lá, ficou exausto. Aí ele pousou num canto lá e ficou chorando. Como é que eu vou reinar? Onde que eu vou reinar? Não tem mar do oeste. Como é que eu vou ser rei se não tem mar para mim? Aí ficou chorando, chorando. Aí ele teve uma ideia, né? Que eu vou fazer chover, vou criar meu próprio lago, vou criar meu próprio mar. Aí ele voou para cima de uma montanha lá perto e fez cair uma tempestade, fez chover em cima daquela área. Só que ele era um dragãozinho pequenininho ainda, né? Era o caçula da família, então ele não conseguiu fazer chover muita água assim. E tudo que caiu de chuva, você lembra, né? A região é desértica, a região é super árida, então a água sumiu. Choveu, choveu, sumiu, a terra sugou tudo. Aí o dragãozinho, Ahrum, né, não tinha o que fazer, continuou chorando lá, chorou, chorou, chorou. Aí o imperador de Jade lá em cima ficou sabendo da história e ficou com dó, né, do dragãozinho, que fez tanto esforço para ter um reinado, para ter o seu reino lá e deu tudo errado, né? Aí ficou com dó. Então, o imperador de Jade chamou o deus dos trovões, Leigon, tem vídeo sobre ele também no canal, para que ele, com toda a sua equipe, fizesse chover, então, onde estava lá o dragãozinho choroso, Ahrum, né? Então, ok, aí o deus dos trovões, chegou lá com toda a sua equipe, da chuva, do vento, dos raios, né? E aí fez chover. Choveu, choveu, choveu por dias seguidos, até que depois de tanta chuva, surgiu o lago Qinghai, que então passaria a ser o reino do nosso Ahrum, né? Se você for comparar, ainda assim é um lago pequenininho. E se você comparar com o mar do leste, o mar do sul, o grande mar do norte, o Qinghai é uma coisinha, né? Mas ainda assim já é um lago bem maior do que o Ahrum tinha conseguido fazer chover com o seu próprio esforço, né? Então é com isso que surgiu o lago Qinghai na região oeste da China e que hoje é o reinado do nosso dragão Ahrum, tá bom? Então é isso, minha gente. Até a próxima. Tchau!